Olá, torcida tricolor! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje a gente vai começar um quadro novo no canal, que é a Seleção SPFC. Vídeo onde a gente vai trazer jogadores com determinado critério, que vai fazer uma seleção de jogadores em cima de algum assunto que a gente escolhe para a semana. Toda segunda-feira a gente vai trazer vídeos falando sobre isso, a não ser agora por causa dessa pandemia que jogos de segunda-feira e sejam na segunda-feira, a gente vai trazer o vídeo na terça, por causa que na segunda-feira vai ser o dia de jogo mesmo, daí já vai ter vídeo sobre o jogo. Mas para estrear esse quadro a gente vai fazer a seleção argentina do São Paulo, de jogadores argentinos que já jogaram no São Paulo, por causa da apresentação de hoje mesmo do Emiliano Rigoni no São Paulo, e também dos argentinos que estão se dando tão bem no São Paulo, como o técnico Crespo, o próprio Benítez e também o Corran e todo o resto dos assistentes do Crespo. Então a gente vai trazer uma seleção aqui com os jogadores argentinos que jogaram pelo São Paulo. Felizmente tem todas as posições, tem jogadores que jogaram no São Paulo sendo argentinos, de todas as posições. Só que algumas posições ali são jogadores que não foram tão bem. Inclusive tem uma que nenhum de nós gostamos, mas é o único jogador que está nessa posição, que você já vai ver logo logo. E como goleiro não poderia ser outra coisa. O São Paulo tem um histórico de manter goleiros por vários tempos, goleiros bons, goleiros que marcam o nome na história do São Paulo. Temos o José Poi, goleiro que jogou no São Paulo entre 1949 e 1962. Ele ganhou 5 títulos paulistas pelo São Paulo, 4 foram como jogador e 1 como técnico, que ele também foi técnico do São Paulo em várias oportunidades. Ele voltou, saiu depois do fim da sua carreira. O jogador tem 525 jogos pelo São Paulo, é um jogador que teve muitos jogos pelo São Paulo. Ele, infelizmente, por causa que ele é de uma época bem antiga do São Paulo mesmo, ele já tinha mais idade, faleceu em 1996. O lateral direito desse time é o Júlio Buffarini, jogador que nós não gostamos muito dele, por causa que não teve uma boa passagem no São Paulo. Atualmente ele joga no Boca, está tendo uma boa passagem lá, mas no São Paulo ele não se deu muito bem. Teve 40 jogos no São Paulo, não marcou nenhum gol. Ganhou por título, ganhou aquela Florida Cup, que não é um título expressivo, não era só um torneio de amistosos, mas para dizer alguma coisa que ele participou de um título do São Paulo. Eu apenas coloquei ele na lateral direita desse time de argentinos, por causa que no São Paulo teve 3 laterais direitos. Os outros 2 são César Gonzalez e Adrian Gonzalez. Os 2 não conseguiram passar dos 10 jogos pelo São Paulo, então são jogadores que menos do que o Buffarini deveriam estar nessa lista. E agora nos zagueiros desse time, temos o primeiro deles é Armando Renganeschi. Ele jogou no São Paulo entre 1944 e 1948. O jogador teve 3 títulos pelo São Paulo, jogou 108 jogos pelo São Paulo e marcou 1 gol. Ele teve 3 títulos paulistas. E também é outro jogador que, infelizmente, por participar de uma leva muito antiga de jogadores, já faleceu. Ele faleceu em 1983. O outro zagueiro desse time é o Horácio Amelli. Jogou em 2002 no São Paulo, fez só 15 jogos pelo São Paulo, mas é mais uma oportunidade que não tem muitos jogadores nessa posição. Ele jogou esses 15 jogos por ter feito 1 gol no São Paulo. Eu coloquei ele aqui, não ganhou nenhum título pelo São Paulo e se aposentou no Colón em 2006. O lateral esquerdo do time é o jogador que eu falei para vocês que vocês não iriam gostar muito de ouvir aqui na lista, mas infelizmente é o único lateral esquerdo argentino que jogou no São Paulo, Clemente Rodrigues. Ele jogou apenas 3 jogos no São Paulo na temporada de 2013 e não foi campeão de nada pelo São Paulo, acabou saindo, atualmente joga no Barraca Central também da Argentina, e é um jogador que não é uma boa memória para o torcedor são paulino. Nos meio-campos desse time, o primeiro é Antônio Sastre. Jogou no São Paulo entre 1943 e 1946. Ele fez 129 jogos pelo São Paulo e 56 gols. Um bom número para o jogador, que foi campeão 3 vezes paulista pelo São Paulo. Infelizmente também faleceu em 1987. E agora o jogador que está mais recente na memória do torcedor, inclusive está no elenco do São Paulo e está fazendo uma boa falta agora porque está lesionado, é Martin Benítez. O meio-campo que fez 12 jogos esse ano pelo São Paulo, fez 1 gol, algumas assistências. Jogador que foi campeão paulista desse ano, tirou o São Paulo de uma longa fila, por isso o merecimento dele está nessa lista aqui. Que nesse mesmo campeonato foi eleito um dos melhores meio-campo, o melhor jogador do campeonato. Um jogador que ajudou muito o São Paulo e com certeza, juntamente com o Miranda, que não é dessa seleção aqui, mas
são os principais jogadores do começo desse ano do São Paulo de 2021. O outro meio-campo é o Gustavo Abella. Jogou entre 1952 e 1954 pelo São Paulo. Foi campeão paulista em 53, fez 80 jogos e nesses 80 jogos conseguiu marcar 46 gols. Um jogador também conseguiu marcar uma média de mais do que um gol por partida. Foi um bom jogador na época. Não tive a oportunidade de assistir ele, mas os números deles foram muito bons pelo São Paulo. Ele infelizmente também já veio a falecer nos anos 2000. E agora vamos para o trio de atacantes desse time. O primeiro deles é um jogador que já está meio fresco na cabeça dos torcedores, que é o Ricardo Centurion. Jogou no São Paulo entre 2015 e 2018. Ele fez 81 jogos pelo São Paulo e marcou 8 gols. Atualmente ele joga pelo Vélez Sarsfield. Um jogador que jogou algumas temporadas muito bem pelo São Paulo, mas dá para comparar bastante ele com o Arboleda do time atual do São Paulo, porque ele não tinha um comportamento essencial assim. Daí ele acabou pecando um pouco e o resto do time do São Paulo nesses anos não foi tão bem e acabou não sendo campeão pelo São Paulo, mas é um jogador de alguma qualidade ali. O outro atacante é Juan Negri, que eu não sei se a pronúncia está muito correta, mas ele jogou entre 1953 e 1955 no São Paulo. Foi campeão do Campeonato Paulista de 53, fez 74 jogos pelo São Paulo e marcou 18 gols. E agora o jogador mais recente dessa história do São Paulo, fora o Benítez, que é do time atual, é o Jonathan Calleri, jogador que deveria estar nessa lista mesmo, porque apesar de não ter ganhado os títulos pelo São Paulo, ele cumpriu algumas marcas importantes no São Paulo, como a de ter marcado 9 gols em uma edição de Libertadores, que ainda é o maior recorde de um jogador do São Paulo em jogos de Libertadores de gols, 9 gols. No São Paulo ele marcou 16 gols ao total, teve 31 jogos, tudo isso na temporada de 2016, jogou mais ou menos 6 meses pelo São Paulo e conseguiu se tornar ídolo. Até hoje ele é pedido no São Paulo para reforçar a equipe. Vamos ver se algum dia ele consegue voltar para o São Paulo e continuar aumentando essa média de gols dele no tricolor paulista. Um técnico para esse time eu colocaria o próprio Poi, que é um técnico muito consagrado no São Paulo, que teve muita história no São Paulo, ou mesmo dos que eu consegui ver jogando, o próprio Crespo agora, que está formando esse time, tirou o time de uma fila, apesar de não ser um título de grande expressão, foi um título muito importante para o São Paulo agora, e eu coloco esses dois técnicos juntamente nessa seleção de técnico. E se você gostou desse vídeo, gostou desse tipo de vídeo, quer ver novos times assim com algum critério diferente, segunda que vem a gente vai ter um outro tipo de time. Se você gostou, se inscreve no canal para não perder nenhum desses vídeos, deixa um like no vídeo e até a próxima!